Olá, vamos ao capítulo 41, também vai ser dividido em duas partes, tá bom? Vários dos pacientes que vieram procurar Lucano no dia seguinte lhe eram desconhecidos. Estavam em estado de choque, muito pálidos, e alguns tinham perdido a voz. Ele os tranquilizou, sorridente, dizendo que nada do que ocorrera no dia anterior deixava de ter explicação por parte dos homens da ciência. Era bem provável que se tratasse de um eclipse, e só as crianças tinham medo de eclipses. Os astrônomos egípcios, muito tempo antes, não tinham mostrado possibilidade de predizer eclipses, não só para o futuro imediato, mas também para épocas ainda não concebíveis. Podiam ter confiança nos letrados, nos homens que compreendiam que podiam fazer o mapa dos céus, marcar as fases da lua, o movimento das estrelas com precisão. Lucano, com seus pacientes aglomerados em derredor, demonstrou um eclipse com uma maçã e uma noz. Eles ficaram muito interessados, seguindo suas explicações boquiabertos, com olhos alargados, e como tinham feito na véspera, sacudiam a cabeça sensatamente uns para os outros, e declaravam que durante todo o tempo tinham sabido que se tratava de uma coisa daquelas. Eles não sabem mais do que eu, pensou Lucano secamente. Tudo isso está muito bem, disse um velho, sacudindo a cabeça e olhando com ar astuto para o médico. Mas tu nada explicaste. Isso é coisa que fica para além das explicações dos homens. Os outros riram-se alegremente dele, chamaram-no de barbudo grisalho, mas Lucano não riu. Os olhos fortes e agudos do velho o transpassaram, e ele disse: Bem, vamos ver teus tornozelos reumáticos outra vez, meu amigo. Tenho um novo unguento que acredito irá aliviar-te. Tive esperança ontem, disse o velho, que se tratasse do fim do mundo, pois não somos todos perversos? Um insulto para o céu? Os outros riram-se dele ainda mais alto, mas fixavam-lhe, de certa forma, olhos maldosos. Os homens, meditava Lucano, não gostam de ser chamados maus e de afronta para os deuses, e que tenha cuidado aquele que lhes disser a verdade. Além da família de Turbo, havia apenas uma outra família rica de Atenas, da qual Lucano tratava. O nome do pai era Cleonte, e ele se gabava de descender da família do Correiro, célebre no tempo de Péricles. Ele e sua esposa, bem como uma filha viúva, moravam em esplêndida vila próxima da Acrópole, cujos jardins eram rodeados de altos muros e vigiados por escravos armados com espadas ou cimitarras à moda do Oriente. Lucano não gostava de ninguém daquela família, mas Cleonte era portador de uma doença ainda não conhecida que interessava o médico. Periodicamente rebentava-lhe enorme erupção de pele, que se tornava lívida. Depois empalidecia e, ao fim de alguns dias, estourava em furúnculos horríveis. O médico jamais vira uma coisa assim e estava escrevendo um tratado sobre o assunto. Eliminara as fontes habituais das erupções de pele como causa.
a dieta do homem fora restringida de maneira severa. Tratando-se de pessoa de forte gênio e tendo sua esposa igual temperamento, tudo isso acompanhado da fama péssima de usurário, era detestado por todos quantos o conheciam, inclusive por Lucano. O médico estava começando a formular uma teoria, segundo a qual o próprio temperamento do homem era o causador das crises. A carne dele mostrava-se esburacada como uma pedra velha, e um dos olhos ficara inutilizado para sempre. Não se tratava de coisa nova, isso de se dizer que os maus humores mentais podiam atuar somaticamente, mas aquela demonstração era tão extraordinária que intrigava Lucano. Naquela tarde ele foi à luxuosa mansão de Cleonte. Cobrava ao velho, invariavelmente, uma quantia elevada, mas dava-lhe também, invariavelmente, alívio temporário. Foi recebido imediatamente nos compartimentos emparedados, onde Cleonte passava o tormento de seus dias. A erupção chegara havia uma semana e já estava supurando. Lucano tratou dos furúnculos enquanto Cleonte se queixava, batia as pálpebras e blasfemava. Era homem minúsculo, de corpo entumecido, uma vesguice onde sofrera a doença no olho, e um rosto pequeno, tão enrugado quanto uma noz. Depois que estiveste aqui pela última vez, meu bom Lucano, disse ele lastimosamente, eu tive um alívio de muitas semanas e pensei estar curado. Se não tivesse chegado agora, tenho certeza de que morreria dentro de poucos dias. Mostrou a Lucano uma erupção nova em uma das nádegas, mas essa intumescência tomara o tamanho de um punho de homem. Lucano passou um pouco de unguento ali, depois de banhar o local com água muito fria. Tu não vens com a necessária frequência, disse o velho, zangado. Acrescentei um novo médico ao pessoal da minha casa, mas ele não é melhor do que os outros. Mandei açoitá-lo em várias ocasiões, pois ele tem boca violenta e blasfema quando se zanga, embora, quanto ao resto do tempo, seja um miserável de temperamento carrancudo, frio e reservado. E que te disse ele? Perguntou Lucano abstraidamente. Dentro de poucos dias, a erupção degeneraria num formidável furúnculo que teria de ser lancetado. O velho saltou na cama e sacudiu o punho fechado. Da última vez que tive essas erupções, chamei-o. Ele me examinou e então disse, ousou dizer o cão, que não era minha carne que adoecia, e sim meu espírito. Eu devia tê-lo mandado para a prisão, ou açoitado até morrer, ou vendido para as galés. Mas paguei dinheiro demais por ele. Um médico? Um novo médico? Lucano levantou a cabeça, alertado. O homem era então consideravelmente esperto. Comprei-o no mercado por uma soma esplêndida, posso dizer-te. Dizem que foi educado em Tarso, mas eu juraria que recebeu o pouco que sabe de alguma parteira ou de um açougueiro. Sabes o que aconteceu ontem? Quando o sol desapareceu, e compreenderás que não sou um ignorante, tive consciência de que se tratava de um eclipse. Ouvi minha mulher e minha filha se lamentando.
Os escravos tinham fugido para as adegas. Então aquele velhaco, aquele meu novo médico, veio até meu quarto, olhou-me com olhos que pareciam de fogo e nada disse, apenas ficou ali durante um bom pedaço de tempo, olhando para mim, até que eu pensei em enlouquecer. Ah, quando ficar bom de novo, vou usá-lo para qualquer serviço. Preferivelmente é natural para cuidar da pocilga. Recostou-se em seus travesseiros e deu a Lucano a melhor imitação de um sorriso agradável. A dor já está cedendo, meu Lucano. Eu te sou grato. Lucano deu ao escravo assistente um jarro de unguento e indicou como devia usá-lo a cada 2 horas, dias e noites. Caminhou então para o vestíbulo. Perdão, gente. O tempo está seco, seco. Nem adianta aqui o que eu tô aqui com o umidificador, mas não está adiantando grande coisa, né? Desculpa, gente. Lucano deu ao escravo assistente um jarro do unguento e indicou como devia usá-lo a cada 2 horas, dias e noites. Caminhou então para o vestíbulo e chamou o vigilante. Gostaria de conversar com o novo escravo, falou em voz baixa. Penso que posso deixar ao médico algumas instruções relacionadas com o tratamento, quando não estou aqui. Como se chama ele? Seu nome é Samos, pois dizem que nasceu lá, senhor, falou o vigilante respeitosamente. É um cão rabugento. Não duvido de que outrora fosse ladrão, pois foi ferreteado de uma forma bastante desagradável. Mandou buscar vinho para Lucano, que se sentou numa cadeira confortável no vestíbulo, cheio de sol, e então mandou chamar Samos. O escravo voltou com um rapaz alto e moreno, cabelos pretos e profundos, olhos azuis, ombros largos, fortes e a atitude de um rei. Caminhou em direção a Lucano silenciosamente e seus movimentos eram solenes. Então, parando diante do médico, levantou a mão, ergueu o cabelo da testa e mostrou desdenhosamente a marca do ferrete. Era de um violeta escuro, empolado e repelente. Deixou de novo cair o cabelo e disse a voz mal-humorada: Que desejas de mim? A compaixão cresceu em Lucano. Pediu ao vigilante que saísse dali e fez sinal a Samos para que se sentasse a seu lado. Este, porém, disse com sua voz amarga: Não, sou apenas um escravo. Sempre fui um escravo. Não sejas magnânimo comigo. Não desejo a amizade dos homens, nem a sua bondade. Sou inimigo de todos os homens. É assim? Perguntou Lucano com um pequeno sorriso, embora sua compaixão aumentasse. Então fica diante de mim, de pé, como um escravo, se acreditas que és. Como a um colega médico, quis fazer-te algumas perguntas. Parou e acrescentou em voz mais baixa: Acredito que estás bem certo em teu diagnóstico de erupção e dos furúnculos de Cleonte. O rosto de Samos modificou-se. Sua boca ampla e sensível moveu-se, os grandes olhos azuis pestanejando como se evitassem lágrimas. Não era velho. Lucano imaginou que ele não teria mais de 22 anos. O jovem hesitava.
Depois, com uma blasfêmia abafada, puxou uma cadeira para a frente e sentou-se diante de Lucano, fixando nele olhos furibundos. Estou certo, disse, e sua voz era desafiante. Mas que pode um homem fazer com alguém como Cleonte, a não ser chamar padres e pedir que exorcizem seus demônios? E é possível que ele próprio seja um demônio. Lucano riu baixinho. Quem sabe, murmurou. Mas dize-me, foste realmente educado em Tarso? Samos olhou para o lado. Seu perfil era forte e clássico, com as faces finamente cinzeladas e excelente queixo. Lucano sentiu um abalo dentro de si próprio. O médico, mais novo do que ele, lembrava-lhe alguém, vagamente, e a recordação era dolorosa. Então o escravo disse: nasci em certa casa de Samos. Tinha ali um esplêndido médico e eu seguia-o sempre. E finalmente fui seu assistente. Aquele médico, que estava ficando velho, recomendou-me a meu senhor, que era quase tão cruel e perverso quanto este Cleonte, e a um comerciante internacional, para que ele me mandasse estudar em Tarso. E eu fui. Passei ali 3 anos e diplomei-me com coroa de louros. E meus professores foram todos homens bons, gentis, e aqueles anos foram toda a felicidade que conheci. Uma lágrima deslizou pelas suas pálpebras e ele pestanejou furiosamente. Retirou um lenço do cinto e assoou o nariz. Depois ficou a olhar abstraído para o piso branco e polido. Enquanto estive em Tarso, percebi que não mais poderia ser um escravo. Devo libertar-me ou morrer. Assim disse a um dos meus professores, mas ele me aconselhou paciência. Médicos não se suicidam. Se eu ganhasse bastante em presentes dados pelo meu senhor, poderia eventualmente comprar minha liberdade. Mas ele não conhecia meu senhor, que era menos generoso do que Midas. Não recebi presentes, nem mesmo esperava presente algum. Depois de 1 ano, fugi. Parou e reteve o fôlego. Fui capturado e mandado de volta. Esperava a morte, ou no mínimo, ser mandado para as galés. Mas meu senhor gastara muito dinheiro comigo, de forma que me mandou marcar com o ferrete. Então tornei-me um lobo selvagem, segundo ele, até que me vendeu. E assim vir ter a esta casa, que é igual à dele. Lucano olhava para ele com uma compaixão tão vívida que chegava a doer fisicamente. Gostaria de ficar comigo? Perguntou. Gostarias que te comprasse? Se o conseguir, liberto-te, pedindo apenas que sejas meu companheiro, pois sou solitário e não tenho amigos. Samos teve um sobressalto e virou-se sobre as nádegas para encarar Lucano com expressão incrédula. Viu os olhos radiantes e azuis do médico, o sorriso delicado, o cabelo dourado que se tornava grisalho e percebeu que Lucano não estava gracejando. Lançou um grito abafado, baixo, e caiu de joelhos diante do outro homem, descansando a cabeça em seus joelhos, sem uma só palavra.
Então começou a chorar, não com lágrimas, mas com os soluços secos do homem que, encarando a morte, vê-lhe prometerem a vida. Passou os braços em redor da cintura de Lucano e agarrou-se a ele, sempre mudo. Lucano pôs a mão na cabeça, que repousava em seu joelho. O cabelo de Samos era fino como seda, muito espesso e ligeiramente crespo. Lucano suspirou e deixou que ele ficasse a seus pés, agarrado ao seu corpo como uma criança, até que se controlasse um pouco mais. Então disse com a máxima delicadeza: fica aqui enquanto eu falo com Cleonte. E reza. Bom, é por aqui que ficamos por hoje. No próximo vídeo a gente volta para terminar esse capítulo. Como será que Cleonte vai reagir, não é? Será que Lucano vai conseguir essa libertação dos Samos? Veremos no próximo vídeo. Tá bom? É isso. Tchauzinho. Espero vocês, então. Combinado? Combinado.